Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Estamos hoje ministrando a aula de número 15 do curso de Consolidação da Fé. E o tema é mordomia cristã e generosidade. Aleluia! Vamos ler um versículo que dará base para a nossa ministração. Está no Salmo 24, no primeiro versículo, que diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Amém. Primeiro eu quero dar o significado desta palavra, mordomia. Originalmente ela é positiva, significa o ato de alguém cuidar dos bens de outra pessoa. No decorrer dos tempos, ela ganhou um sentido pejorativo, Fala que quando alguém está na mordomia, está com a vida boa, Geralmente se referindo aos políticos, Mas na verdade a mordomia originalmente significa servir, cuidando dos bens de outro, administrando os bens de outro. A Bíblia mostra a mordomia que José exercitou na casa de Potifar, quando Potifar lhe confiou tudo o que ele tinha, Entregou nas mãos de José, porque ele era um bom administrador dos bens de Potifar. Então, mordomo é aquele que cuida dos bens de outro. E se nós não entendemos, ou enquanto não entendemos bem a mordomia cristã, nós temos muita dificuldade para sermos generosos, porque muitas vezes nós pensamos que somos donos do nosso carro, que somos donos da nossa casa, que somos donos do nosso tempo, que somos donos do nosso corpo, não é? Que somos donos dos nossos filhos e etc. E aí nos enganamos. E quando pensamos que somos donos das coisas, do gado, o fazendeiro pensa que é dono do gado que está lá na sua fazenda, dos alqueires de terra que ele tem. Então, quando pensamos que somos donos, nós prendemos ali o nosso coração e achamos que podemos extrapolar os limites dos documentos terrenos, das escrituras terrenas que nos dão a posse dessas coisas, e prendemos ali o nosso coração. Então hoje nós vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. Esse versículo diz então que todas as coisas da natureza, vivas ou inanimadas, pertencem a Deus. Então fala: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela está, o mundo e todos os que nele habitam. Aí então o ouro, a prata, os animais, todos os bens manufaturados que os homens manufaturam, e transformam em bens de utilidade, tudo pertence a Deus. Deus é o dono de tudo. Deus só não é o dono do mal, Deus não é o dono, ele tem poder sobre o mal. Mas tudo de bom, a Bíblia fala, toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. E então, para entender isso melhor, genericamente falando,
Eu quero ler um versículo em 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6,17. Que diz assim: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos e nem ponham sua esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que nos concede todas as coisas, para que delas possamos desfrutar. Tá vendo o tanto que a palavra de Deus é especial, irmãos, e atualizada? Falando, olha, Deus é quem nos concede. Então, todas as coisas que estão em nosso nome aqui na terra, todos os bens, é uma concessão de Deus, tá? É uma concessão para que nós possamos gerir estas coisas, administrar estas coisas. E precisamos entender isto para não comprometer a nossa generosidade para com Deus, tá? Então, isto foi uma introdução. O primeiro tópico é: se Deus é dono de tudo, então somos mordomos de Deus, tá? Primeiro tópico: se Deus é dono de tudo, então somos mordomos de Deus. E você pode entender melhor isto lendo lá em Mateus 25, verso 14 em diante, a parábola dos talentos, tá? A parábola dos talentos. Mas nós não vamos nos ater a ela, porque é um pouco longa. É só para citar para você enriquecer o conhecimento a respeito do assunto, tá? Ele entregou, né? Diz que um homem entregou os seus talentos, que era uma espécie de moedas, aos seus empregados, e deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E um dia ele voltou para prestar contas com estes empregados, e cada um se apresentou diante daquele senhor para dar conta do que fez com os talentos. E então tudo que Deus nos entrega, um dia ele vai pedir contas. Nós vamos prestar contas para Deus de todas as coisas que ele permitiu, que ele nos concedeu nesta vida, inclusive a própria vida, né? Amém? Então a primeira coisa que eu quero falar aqui dentro desse tópico, a letra A, é a mordomia da vida. Existem diversas áreas da mordomia. Diversas áreas da mordomia. E a primeira área da mordomia cristã que eu quero mencionar é a mordomia da vida. É que a nossa vida pertence a Deus. E a palavra de Deus diz assim: Ele, Deus, né, não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, mas a todos ele dá a vida, a respiração e tudo mais. Ou seja, é Deus quem te deu a vida, é Deus quem te dá o fôlego da vida, né, a respiração e tudo mais. Ou seja, a bicicleta que você anda, a força para você trabalhar, a inteligência para você passar num concurso e ter um emprego, ou passar num teste e ter um emprego numa fábrica. Ele te capacita em tudo, todas as coisas. Além da vida, ele te deu todas as coisas. Está dizendo aqui, Atos 17:25, tá? É a referência que eu acabei de ler agora, tá? Que Deus nos dá a vida, nos dá o fôlego e todas as outras coisas, os filhos, né? E etc. Agora eu vou ler outro versículo, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós,
o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então a vida envolve o corpo, né? Nós não poderíamos ter vida se não tivesse um corpo. Junto com a mordomia da vida, consequentemente, está a mordomia do corpo. E está dizendo que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. E também a Bíblia diz, né, em 1 Coríntios 3,17, 1 Coríntios 3,17, que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então nós não podemos ser irresponsáveis, gastando dissolutamente a vida que Deus nos deu, desperdiçando a vida com coisas inúteis, tá? E danificando o nosso corpo. Então aí está uma boa, grande razão para não termos vícios, porque o vício destrói o corpo, seja o vício do álcool, seja o vício do cigarro e outros tantos vícios, drogas lícitas ou ilícitas, né? Drogas legais ou não. Tudo que prejudica o nosso corpo. Por isso muitos cristãos são tão refinados nessa questão da mordomia que nem tomam refrigerante, porque refrigerante é um veneno, não é? E assim por diante, né? Nós precisamos procurar ser saudáveis, ter hábitos saudáveis, zelar do corpo que Deus nos deu, este aparelho locomotor tão especial que nós temos, não é? Então nós temos a incumbência, a responsabilidade de zelar da nossa vida, de cuidar bem de nós mesmos e de investir no zelo com o nosso corpo. Nós não devemos ter vícios, prostituições que danificam o corpo com o pecado, diz a Bíblia. Nós não devemos exercitar ou praticar extravagâncias, não é? Certas extravagâncias. Nós não devemos tolher, né? Ou tirar o descanso devido do nosso corpo, o merecido descanso, né? E trabalhar em excesso e nos desgastarmos, né, destruindo o nosso corpo. Então nós precisamos ser bons mordomos da vida e consequentemente do corpo, tá bom? Então esta é uma área da mordomia, tá? Na letra B do primeiro tópico nós vamos ver sobre a mordomia do tempo. Sabia que o tempo não é seu? O tempo não é nosso. A palavra de Deus diz, né? Portanto, estejam atentos para que o vosso procedimento não seja de tolo, e sim de sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus, né? Então, nós não devemos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis. Quantos cristãos passam horas e horas e horas jogando jogos eletrônicos? É um vício, desperdiçando tempo. Quantos cristãos, né, têm desperdiçado tempo com sono excessivo, dormindo a tarde toda, né? Dormindo o dia todo, às vezes além das 8 horas necessárias, né? Para o nosso merecido descanso. Quantos cristãos, né? Vivem uma vida de preguiça, inércia, apatia,
sem atividade. Olha, procure. A Bíblia fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Está em Provérbios, capítulo 6, também versículo 6, né? Meia dúzia, tá? Então nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com os excessos dos entretenimentos, tá? Precisamos ter muito cuidado com as jogatinas, né? Com os hobbies, tá? Precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque desperdiçar o tempo tem consequências na eternidade, né? Nós vamos prestar contas com Deus do nosso tempo. Tudo que você fizer para crescer, você que faz um curso de especialização, você está aproveitando seu tempo, porque aquilo vai ser útil na mordomia do tempo. Você que faz uma faculdade, você está aproveitando o seu tempo. Você que estuda a Bíblia está aproveitando o seu tempo. Você que tem conversas saudáveis nas redes sociais ou na vizinhança está aproveitando o seu tempo. Então aproveitar o tempo, trabalhar dentro de casa, fazer as coisas do lar, o seu trabalho, o seu emprego, né? Zelar do seu carro, tudo é aproveitar o tempo, irmãos. Mas há tanta gente desperdiçando o tempo, né? Então, nós precisamos preencher o tempo com coisas úteis, tá? Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, tá bem? O versículo que eu li aqui, né? Portanto, estejam atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos e sim de sábios. Está lá em Efésios 5, tá bom? Me parece que é o versículo 16, tá? 16 ou 17. A letra C, mordomia dos talentos e dos dons. Sabia que os talentos que você tem, foi Deus quem te deu? O talento são as coisas que nós já nascemos com elas. Então as pessoas já nascem com o talento de cantar, com o talento de tocar, com o talento de cozinhar, não é? Com talentos de um modo geral, não é? Talento de pintar e etc. Isso já vem desde o nascimento. É um presente de Deus para todos os homens. Alguns são dotados de um talento, outros de outro. E além disso, existem os dons do Espírito Santo. Quando a pessoa se converte a Cristo, né, e aí é só para quem segue a Jesus, não é para todo mundo, tem os dons, que são habilidades sobrenaturais para servir a Deus. Então nós precisamos ser bons mordomos dos talentos, que é aquilo que nós nascemos, né? As habilidades que nós já nascemos com elas, e precisamos ser bons mordomos dos dons de Deus. Como que eu sou bom mordomo dos talentos? É multiplicando os talentos que Deus me deu. É usando esses talentos para instruir outros, reproduzir, abençoar outras pessoas, através dos talentos que Deus me deu, né? Ensinando outros a cozinhar, ensinando outros a tocar, ensinando outros a pintar, presenteando alguém com a minha comida, presenteando alguém com os quadros que eu pinto, presenteando alguém com um curso de música e etc. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? A Bíblia fala o seguinte, em 1 Pedro 4,10: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Olha, como bons mordomos ou administradores, e tem outras traduções que fala despenseiros de Deus, da multiforme graça de Deus. Um despenseiro é aquele que cuida da despensa, né? Seria o almoxarifado na linguagem moderna, né? Então, a pessoa está ali, ele é que distribui, né? As coisas que as pessoas precisam. E a Bíblia diz que nós precisamos ser bons
despenseiros de Deus, bons mordomos de Deus, conforme o dom que cada um, ou o talento que cada um recebeu, né? E como é que eu sou um bom mordomo dos dons? Fazendo aquilo que Deus me capacitou a fazer, sabendo, ou seja, consciente de que é Ele quem me capacita e que toda virtude vem dele, e que nada é para minha glória, mas tudo é para a glória de Deus. Isto é ser um bom mordomo dos dons e dos talentos. Amém? A Bíblia fala o seguinte ainda, em 1 Coríntios 12, de 4 a 7, né? Assim está escrito: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um, visando um fim proveitoso. Tá? Então nós precisamos multiplicar os nossos talentos, usando-os a serviço do reino de Deus. Amém? Então é muito importante exercitar a mordomia dos dons e dos talentos. Letra D, mordomia dos bens, envolve o patrimônio, as finanças das pessoas. Está escrito em Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá forças para adquirir riquezas. Então, tudo que você tem foi Deus quem te deu. Ah, mas foi eu que trabalhei. Mas foi Deus que te deu o trabalho. Ah, mas eu me esforcei para me formar. Foi Deus que te deu inteligência. Então, nós precisamos reconhecer que todas as nossas fontes, que todas as coisas que conquistamos na vida pertencem a Deus. Eu sou apenas o mordomo e o administrador, não é? Destas coisas. E se tudo é de Deus, então nós precisamos ter um coração aberto para devolver para Deus o que Ele nos pede. Entende? Muitas pessoas têm dificuldade em dizimar. É porque não entende o princípio da mordomia dos bens. Não entende que tudo é de Deus. Olha, sabe esses 10 mil que você ganha por mês? Sabe esses 5 mil que você ganha por mês? É Deus que está te dando. Se Deus fechar as comportas sobre a sua vida, isso acaba na hora. Se Deus permitir uma desgraça sobre uma nação, isso acaba na hora. Então, nós precisamos entender que é de Deus. E Ele requer que Ele testa a nossa fidelidade e a nossa honradez quando Ele nos pede para devolver para Ele 1/10 do que Ele nos dá. E aí muita gente endurece o coração, porque não entende. Eu vou usar aqui uma figura lá da roça, né, onde eu morava. A gente criava muita galinha, né? Muito frango, né? E uma das coisas boas da vida lá era o franguinho caipira. Agora imagina se um vizinho seu ali tem 10 frangos. Aí ele fala assim, aqueles frangos assim de 8 meses, já está começando a cantar, aqueles bichos bonitos, né? Ele fala: olha, esses 9 aqui são seus, eu vou ficar só com um para mim. Aí eu preciso que você deixe esse aqui para mim, tá bom? Esses 9 aqui você pode levar para você.
são seus. Aí a pessoa vai lá e pega os 10 e não devolve o 1, quer dizer, ele ganhou os 10, o que deu para ele, né? Ganhou 9, o que deu para ele, falou, me devolve só 1. 10 mais 1 é meu, os 9 fica para você. E a pessoa vai e fica com os 10, irmãos, e mata os 10, né? E isso é muita ingratidão, né? Muita ingratidão. Então, só quem entende o princípio da mordomia consegue ser fiel a Deus na área financeira, dizimando e ofertando no reino de Deus, tá bom? Como ele diz lá em Malaquias 3, trazei 10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é? Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrirei sobre vós as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, e eu mesmo repreenderei o devorador sobre as vossas vidas, diz o Senhor. Malaquias 3, 10 e 11, pode ler até o 12, né? Então veja bem, o quanto é importante entender a mordomia para praticar a generosidade. Generosidade é bondade, é ajudar outros, é compartilhar o que você tem. E quando você entende que tudo é de Deus, então os nossos corações ficam abertos para abençoar a obra de Deus e para abençoar as pessoas que precisam de ajuda, né? Agora, existem muitas áreas da mordomia, mas eu quero encerrar falando de uma quinta, né? A letra E, né? Do primeiro tópico. Este estudo só tem um tópico, né? E letra A, B, C, D e E, 5 divisões. A mordomia do Evangelho. Sabia que eu e você somos incumbidos da propagação do Evangelho? Deus nos entregou essa responsabilidade. A Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino dos céus. É como se Cristo exortasse através de nós. A Bíblia fala que todos nós recebemos o ministério da reconciliação e através dele nós convocamos aos homens que se arrependam dos seus pecados. Então, assim está escrito em 1 Coríntios 4:1. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, né? Então nós somos encarregados dos mistérios de Deus. Há em nós uma grande responsabilidade com o Evangelho. Primeiro, testificando para os outros a experiência que Deus deu para a nossa vida, como Ele se manifestou a nós, né? E nos chamou para segui-lo. Em segundo lugar, ensinando a palavra de Deus para outras pessoas. Nós somos responsáveis de transmitir o conhecimento das Escrituras para outras pessoas. Em terceiro lugar, dando um bom testemunho de vida, nos comportando adequadamente, conforme Jesus, a palavra de Deus fala, que nós devemos produzir frutos que provam a vida de arrependimento, né, que nós tivemos. E fala que nós devemos manifestar em todo lugar o bom testemunho como se fosse um cheiro agradável para as pessoas que nos cercam. E a palavra de Deus, ela diz, né, que nós devemos, assim, brilhe a vossa luz, disse Jesus, diante dos homens, para que, vendo a vossa vida, vendo o fruto das suas ações, né, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16.
Então é muito importante você exercitar a mordomia do Evangelho. Cuidar, assumir a responsabilidade de ser um distribuidor desta riqueza que Deus confiou a você e a mim. Amém? Então, queridos, aqui fica 5 áreas da mordomia cristã e a importância de entendê-la para que possamos ser generosos. Que o Deus de Israel te abençoe. Fique em paz. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir esta palavra nos seus contatos, né? E assine o nosso canal no YouTube, Israel Gouveia, onde estão todas as outras lições desse curso, que constitui de 21 lições. Esta é a 15ª. Assim você vai estar ajudando e participando da mordomia do Evangelho. Fique em paz em nome de Jesus.